Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 23/9, meu relógio marca 13 horas e 4 minutos aqui. Esse é o Cozinha Profissional TV, o seu programa semanal aqui pela TV, voltado para o setor de alimentação fora do lar. Como você já conhece, então a gente fala para você que tem uma padaria, uma pizzaria, uma rotisseria, todos esses negócios que fazem parte do food service, sempre com dicas sobre gestão, né? Com dicas, com cases, até para você mudar cardápio, trabalhar marketing, enfim, todos esses assuntos que a gente sabe que a rotina é muito intensa, né, de quem é dono de restaurante. Antes de apresentar aqui o nosso convidado e passar para a Juliana passar nossos meios de comunicação, vou mostrar a última edição da Cozinha Profissional. Essa edição aqui que tem esse homem na capa aqui com esses desenhos, né? Por quê? Porque essa edição ela fala sobre a expansão dos estabelecimentos de food service. Então você está bem aí no seu estabelecimento, você tem uma lucratividade. Eu até costumo falar aqui sempre, quando você está tendo lucro no limite que você pode ter, isso é legal, mas pode ser perigoso. Então, por que não pensar numa expansão, né? Claro que a gente sempre tem que analisar de que forma essa expansão vai acontecer. Então, você vai abrir novas lojas de administração própria, vai para franquias. Aqui nessa edição, nessa matéria, a gente procura profissionais que falaram exatamente sobre isso. Primeiro, como escolher, depois que você escolhe, como é que você deve proceder. A gente até tem o caso aqui hoje, nosso entrevistado de hoje, mais tarde a gente vai falar sobre isso, que também faz esse trabalho, começou a fazer esse trabalho de franquia. Logo mais eu apresento ele aqui. Aqui também, um bate-papo com o sommelier Thiago Locatelli, do Varanda, dicas preciosas sobre vinho, sobre como trabalhar com vinho, dicas sobre essa profissão de sommelier que tem tido uma ascensão, é uma profissão importante, tem muitos estabelecimentos que não reconhecem, mas aqui ele fala inclusive sobre esse tema. Enfim, entre outros assuntos aqui, quem passou na Equipotel, que acabou na semana passada, teve acesso também a essa edição, entre as nossas outras edições. Agradecer até o pessoal da Equipotel, o pessoal que passou lá no nosso stand. Muito obrigado pela participação. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, passar para a Juliana, que ela está aqui conectada, sempre para falar com vocês nas nossas redes sociais, aqui no chat da UTV. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou deixar nossas redes sociais. O nosso Twitter é @cpfoodservice. O Facebook é /revista Cozinha Profissional. O nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. E lembrando também que eu estou logada aqui no chat da UTV com o meu nome mesmo, Juliana Barbosa. Você pode mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder aqui no programa ou até mesmo depois. Se ficar alguma dúvida, você pode mandar o e-mail que a gente responde, soluciona o seu problema aí onde você está. Perfeito, Juliana. Obrigado. E eu tenho certeza que vocês vão querer participar do programa de hoje. Nosso convidado de hoje é um velho conhecido do setor de alimentação fora do lar, também da UTV. Já fez várias participações aqui, inclusive teve programa aqui, ele estava comentando agora comigo. Mas a gente vai falar sobre o restaurante dele, que é um restaurante que tem aí, vai fazer 25 anos de mercado esse ano, o restaurante Folha de Uva. Para falar aqui à minha direita, o chefe Samir Kauerk, que é chefe e é também proprietário do restaurante, certo, Samir? Isso, já. Samir, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? E queria abrir aqui as perguntas pedindo para quem ainda não conhece o seu trabalho, falando rapidinho como que você entrou nesse setor, foi uma questão de família até, né? Oi, Thiago. Oi, Juliana. Tudo bem? É um prazer maravilhoso estar com vocês aqui. De volta a essa casa, onde um dia também já foi minha, onde tivemos um programa muito legal. A gente se divertia muito aqui, era muito bom. Fizemos grandes amizades e tenham certeza que estou muito feliz por ver vocês nessas novas instalações e realmente Obrigada. Isso daqui é o futuro do Brasil. Vocês sabem disso, né? O meu amigo Luquete sempre esteve antenado com tudo que é novidade e realmente ele sempre esteve 10 anos na frente de todo mundo. Então, tenho certeza que isso aqui é maravilhoso. Foi muito bom o convite de vocês e nós estamos aqui para apresentar novamente, falar para vocês, para os internautas, do que é o Folha de Uva, do que foi o Folha de Uva e do que será o Folha de Uva, que é o que nós estamos como empreendedores que somos planejando para o futuro do Folha de Uva. Certo. Samir, você começou ali a se interessar, na verdade eu não sei, mas na época que você era criança, você vivia com seu avô, né? Você vivia em cima do restaurante dele, que era o do Oriente para o Ocidente, inclusive é o que dá o nome ao livro do Samir, o livro, o lançamento dele, que a gente vai mostrar também daqui a pouco para vocês. Esse contato seu com esse tipo de culinária libanesa, né? Foi por causa do seu avô, claro, porque ele tinha esse restaurante, mas a sua entrada no setor foi proporcionada por isso ou você foi uma opção mesmo? Você fez outras coisas até, né?
Por que você não foi para outra área e resolveu ficar nessa área? Então, eu fui realmente para outra área e migrei depois para esta área. Então, deixa eu contar um pouquinho da história. Ela é longínqua no tempo, porém dá para contar ela mais ou menos rapidinho. O meu avô chegou ao Brasil em 1900, ele veio direto do Líbano, e lá ele já tinha um restaurante libanês, claro, um restaurante típico. Em 1901 ele montou o primeiro restaurante libanês do Brasil, pelo menos o primeiro que nós temos registros e comprovamos isso. Então, desde 1901, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, ele tinha esse restaurante. A minha família já estava em Vitória, minha mãe, e quando eu nasci eu tinha um problema de bronquite. E não sei por que me mandaram morar no Rio de Janeiro com meu avô. E aí foi o meu primeiro contato com esses cheiros e com os sabores da culinária árabe ou da culinária libanesa. E isso fica impregnado, cara. Isso fica no sangue, fica no DNA. E daí em diante eu voltei para Vitória, fiz meus cursos, cresci não tanto, mas cresci um pouco. Fiz meu curso de engenharia, vim para São Paulo, fiz engenharia mecânica, trabalhei como engenheiro e de repente deu aquele estalo. Eu falei, cara, estou trabalhando, tá legal, mas não é isso que eu quero. Eu quero ser como meu avô, ser simplesmente um cozinheiro. Tirar esse terno, tirar essa roupa, botar um avental branco e ir para trás das panelas. Coisa que eu já fazia informalmente. E aí começou tudo com o Folha de Uva, que é o herdeiro do restaurante do meu avô, Oriente Ocidente. Na verdade, isso que você falou, né, Samir, dessa atmosfera que tem, a gente sabe que todo tipo de culinária tem essa atmosfera, mas algumas culinárias têm isso muito, o cheiro, os aromas, os ingredientes, cara, que você usa, eles marcam bastante. Não, né? Isso fica simplesmente impregnado. Eu consigo hoje sentir o cheiro do kafta saindo lá do restaurante do meu avô, é uma coisa impressionante, pô. E o mais legal disso tudo, eu sempre tento hoje fazer aquilo que se fazia há mais de 100 anos atrás. Porque a culinária árabe ou sírio-libanesa ou libanesa, que é a que nós trabalhamos hoje, ela não é afeta a novidades. Ela não é igual a comida francesa que chegam no Brasil, os franceses, e começam a usar comida francesa com ingredientes brasileiros. Não, nós tentamos fazer e repetimos exatamente o que foi feito há mais de 3.000 anos atrás. São aquelas receitas super tradicionais que eu acho que elas têm que ser repetidas à exaustão e com muita qualidade. O que a gente pode é, de vez em quando, criar alguns outros pratos, não modificando aqueles, e sim criar novos pratos. Por exemplo, no Folha de Uva nós temos um prato que eu criei chamado bacalhau mourisco. Então, é um bacalhau, porque a gente sabe que o bacalhau não tem nada a ver com os portugueses. Os portugueses inventaram um método de salga do peixe. Isso sim é deles, bacalhau do Mar do Norte. Então, o mundo inteiro consome bacalhau. E os árabes, que não são menos inteligentes, também gostam de bacalhau e consomem muito bacalhau lá. Então, eu criei um prato chamado bacalhau mourisco, que é um bacalhau maravilhoso, claro que é um gado de morrua, tem que ser, com batatas ao murro, aí vem a herança portuguesa também, com abobrinhas, com berinjela, com grão de bico, e ficou um prato muito legal. Então, para dizer que a gente pode criar novos pratos, porém aqueles sempre a gente deve manter uma tradição milenar. A gente vai abordar mais para frente, como que é essa dificuldade, até a facilidade que você tem para conseguir ingrediente, para conseguir seguir. Só que antes eu queria te perguntar mais sobre o mercado, né? Você tem 25 anos de Folha de Uva, mas o seu envolvimento com o mercado vem de antes, né? Com todo esse acompanhamento do restaurante do seu avô. O que você viu no mercado? Hoje em dia você trabalha no mercado que é bem diferente do que era até quando você abriu Folha de Uva, né? Sim. A gente tem informatização, a gente tem concorrência, a gente tem o cliente pedindo, solicitando que o prato chegue mais rápido à mesa. Como que é a sua análise sobre isso e como que você se manteve no mercado com todas essas atualizações? Olha, eu acho, e eu tenho certeza que não estou muito longe da verdade, que o negócio Folha de Uva, ou o negócio de alimentação fora do lar, ou o negócio de restaurante, é uma coisa muito complicada e tem que ser tratada com muito carinho. Ou seja, quem entra nesse ramo é quem tem realmente a ambição de ter um sacrifício maior do que se tem nas outras profissões. Por quê? Porque é dedicação 24 horas, 7 dias por semana, praticamente 365 dias ao ano. Ou seja, você imagina que o mercado hoje é muito diferente do que era antigamente, porque antes você sabia onde ia. Você falar em 25 anos atrás, quando eu abri, se você quisesse comer uma comida libanesa ou árabe, você tinha 2 ou 3 restaurantes. Hoje você tem só aqui na cidade de São Paulo mais de 50 restaurantes.
Desses 50, eu não digo nem falando das cadeias, grandes cadeias, que usam o marketing de comida libanesa, porém não são comida libanesa, mas usam um marketing muito bom, e isso é legal também, que ajuda a divulgar a comida libanesa ou a comida árabe. Tá? Mas você tinha meia dúzia de restaurantes, hoje você tem muita coisa. Então eu digo que um restaurante hoje ele é baseado no tripé de serviço, qualidade e comida boa. Produtos de primeira qualidade também. Então o serviço é a porta de entrada. Se você chega num restaurante, qualquer que seja, se você não for bem atendido, você não voltará mais, por mais que a decoração seja linda, maravilhosa, a comida seja boa. Então, a decoração, serviço e comida, esse tripé sustenta um restaurante. Você não tem muito como fugir disso. Isso a gente bate e rebate sempre com os nossos clientes, dizendo, até brincando, dizendo que todo cliente que entra aqui, feio ou bonito, deveria ganhar um beijo na testa. Porque você imagina o seguinte, Thiago, você vai sair no fim de semana com um grupo para jantar fora. Você reúne 3, 4 casais, 4, 8 pessoas. Cara, vocês vão levar meia hora para descobrir que tipo de comida vocês vão comer em São Paulo, e São Paulo tem todas as comidas do mundo. Então, já foi uma discussão durante meia hora que restaurante escolher. Se por acaso vocês escolheram um restaurante, por exemplo, árabe ou libanês, vão levar meia hora para saber qual dos excelentes restaurantes tem em São Paulo vocês vão. Se escolheram Folha de Uva, meu amigo, você chega lá vai ganhar um beijo na testa. Porque realmente você tem que ser muito bem recebido para voltar sempre, porque a escolha é muito grande. Isso vai no restaurante japonês mais ainda, italiano, francês, coreano, russo. Todos os tipos de comida, tem muita coisa em São Paulo. É ótima até essa explicação do Samir, porque geralmente a gente fala que o bom atendimento ele é bom por causa do marketing boca a boca, porque o cliente não vai voltar mais. Mas essa sua percepção é bem interessante, né? Que tem que valorizar a ida do cliente ali. Não tem dúvida, fora o dinheiro que ele vai gastar, que não é brincadeira, pô. As coisas em São Paulo são muito caras, mais caras do que no resto do Brasil. Em parte porque em São Paulo o povo exige qualidade. Eu tenho, você sabe, minha família é de Vitória do Espírito Santo, e a minha irmã lá também tem restaurante igual o meu. E lá é diferente, você chega no balcão, você senta na mesa, se demorar 10 minutos ou 15 minutos para alguém vir te atender, o povo está numa boa, numa nice, te esperando, sem reclamar, sem nada. Ou seja, é um povo menos exigente de produtos e de serviços. Se em São Paulo você já não for recebido por uma recepcionista, uma hostess na porta, muito bem recebido, ou pelo dono, ou pelo chefe que está lá, sempre de prontidão a receber, você já sente meio estranho, cara. Então, isso tudo gera custos. Pô. São Paulo é muito diferente. Fora os tributos insuportáveis que nós temos sempre. Que é sempre aquele desafio, né, Samir, de conseguir manter as portas abertas. E quem conhece o trabalho do Samir sabe que o trabalho dele na Folha de Uva é na cozinha, mas sempre passando no salão também, como administrador também, dando uma olhada em como as coisas estão, conversando com clientes, né? Isso é uma coisa muito importante que muita gente esquece de fazer, mas que faz a diferença. No final. Claro, claro. E por isso que após 25 anos, eu felizmente já estou no estágio que eu tenho uma cozinha muito bem treinada. Eu chego todo dia, vou direto para a cozinha, pelo menos para passar, para verificar, para ver se está tudo certo, para experimentar os pratos. Mas em meia hora eu libero a minha cozinha. Porque as pessoas já estão... Eu tenho um funcionário lá, aliás, o funcionário mais novo que nós temos no Folha de Uva, eu acho que tem pelo menos 8 anos. É impressionante. Nós temos uma baixa rotatividade. É muito pouca a nossa rotatividade. Porque a gente cria uma expectativa de promoções, de bom pagamento, de bom atendimento, inclusive com os nossos funcionários. Para a gente ser realmente uma família Folha de Uva. E por já termos essa organização toda, é que nós conseguimos já começar um planejamento para fazer a nossa franquia e daí para frente expandir com outros setores. Isso, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O Samir está se referindo aqui a uma loja que vai ser aberta aqui na Grande São Paulo, ainda esse ano, né, Samir? Ou não? Agora, no dia 22 de outubro. Isso, a gente vai falar um pouco mais sobre esse trabalho, porque depois eu quero entender, a gente teve até essa matéria de capa da revista, quero estender para o Samir para ver como é que foi essa experiência da parte dele. Mas, Samir, antes eu queria ver aqui, perguntar para você, eu vou citar um caso que eu sempre falo aqui. Antigamente, quando eu era criança, eu ia com meu pai nos restaurantes e a gente ia, eu sempre falo isso aqui, mas a gente ia com aquela expectativa de esperar 40, 50, uma hora para chegar ao prato, né? E pelas forças de mercado mesmo, um faz mais rápido, o outro faz mais rápido, aí chega um dia que você está com pressa, deixou de ser um programa assim que você
espera a semana inteira para fazer. O restaurante hoje em dia é dia a dia, é repentino, estou em casa, quero comer, vou no restaurante, não tem esse planejamento. Como é que você fez, sendo que a culinária libanesa, toda a culinária deve ser feita com calma, com paciência, tudo, mas como é que você fez para lidar com esse tipo de solicitação do cliente? Você continua fazendo com um pouco mais de calma, explica para ele, ou você tem técnicas que te ajudam? Não, como que você sempre trabalha? com muita calma, porque eu acho que quem se dispõe ou predispõe a sair de casa para gastar seu rico dinheirinho, ganho com muito suor e muito sacrifício, enfrentar um trânsito infernal que tem em São Paulo, correr alguns riscos noturnos, que todos nós sabemos quais são, e nem vale a pena repeti-los aqui. Então precisa ser muito bem tratado e ter uma comida de primeira qualidade. Então, pensando nisso, já antevendo isso há 25 anos atrás, a gente hoje, eu acho que é um dos poucos restaurantes que trabalha com um buffet. Por que o buffet? Nós temos 2 serviços, o buffet e o à la carte, mas o buffet a gente trouxe a tradição de ter à mesa sempre todas as comidas libanesas. Porque o árabe normalmente não come uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, um cafezinho e está satisfeito. O árabe precisa ter a fartura da mesa posta. Isso é muito importante. Isso lembra um pouco até os mineiros aqui no Brasil. É sempre aquela mesa grande, cheia, posta, para todo mundo que chegar também se sentar à mesa. Então, quando nós pensamos em montar um restaurante, a gente queria oferecer uma experiência realmente de degustar-se todos os pratos. Hoje os grandes chefes estão fazendo menu degustação, que é mais ou menos isso que nós fazemos há 25 anos atrás. Então, nós colocamos sempre à disposição dos nossos clientes tudo que tem à mesa, todos os nossos pratos. E chegamos ao cúmulo de querer agradar o nosso cliente quando você for lá, por exemplo, aí o Thiago lá tem uns 20 pratos disponíveis. Mas hoje eu estava com vontade de comer um shish bar aqui, por exemplo, que é um prato muito especial, são capeletes tipos árabes cozidos no molho de coalhada. Eu vou à cozinha e faço especialmente para você esse prato e te incluo ele no buffet. A gente tem essa mania de agradar o cliente sempre. E se não quiser comer muito, você pede um à la carte também, comer uma coisinha ou outra. É isso que você comentou do respeito ao dinheiro. Eu acho muito importante porque tem muita gente que comenta isso comigo. Não, você tem que respeitar o dinheiro que a pessoa está gastando lá, porque realmente não tem dúvida. Ela demorou para ganhar aquilo, né? Não tem dúvida. Juliana? Samir, eu queria fazer uma pergunta. A gente pode notar que seu conhecimento na culinária é inegável, é abrangente, você entende bastante do assunto. E quando você se deparou com a necessidade de administrar o seu próprio restaurante, como é que foi? Ainda mais com os empecilhos, por exemplo, a concorrência, até você falou da necessidade dos empecilhos até de chegar no restaurante, a cidade, trânsito, como é que foi essa administração? Então, essa administração, quanto à administração de pessoal, também eu sou muito afeto a isso, eu gosto disso, eu gosto de inter-relações, eu acho que eu sei trabalhar com as pessoas, eu não sou um chefe chato, eu não jogo pratos na parede. Aliás, joguei uma vez só que eu tinha muita razão, viu? Quando saiu uma coisa pela terceira vez sair errado, eu joguei na cabeça do cara. Mas eu era muito novo ainda, inexperiente, aprendendo, mas tem chefe que joga todo dia, viu? Não fica legal. Bom, mas eu tinha um sério problema financeiro de administrar. Porém, Deus foi muito poderoso e bondoso comigo, me colocou um anjo de luz, que é a minha mulher, chamada Felícia, que quando a gente tinha mais ou menos 6 meses de folha de uva, eu tinha um título para pagar e simplesmente esse título, sei lá, sumiu, deixei no bolso, deixei em casa ou no porta-luva do carro e não paguei esse título com 6 meses de folha de uva. E chegou uma vez nosso primeiro aviso de cartório. Quando a Felícia viu aquilo, enlouqueceu. Falou, cadê esse título? Eu falei, não sei, está por aí. E ela procurou, fuçou, achou esse título, pagou esse título e daí em diante ela falou, você quer que eu trabalhe com você no financeiro? Eu falei, não só quero, como preciso. Então, há praticamente 24 anos e meio, ela assumiu essa função que para mim é horrorosa, financeira, e ela administra isso com maestria maior do que eu administro a minha cozinha. Então, eu conseguindo administrar o pessoal, que é uma coisa muito chata, mas eu gosto disso, e a parte técnica da cozinha e ela no financeiro, eu acho que nós fizemos uma dupla praticamente de 4, viu? É muito legal isso. Essa transição que tem do chefe de cozinha para administrador é sempre complicada, mas você ainda tem a parte que você administra, né? A parte de administração de cozinha também
tem as complicações do dia a dia ali. Olha, tem as complicações, mas a gente consegue, com uma boa vontade, ter bons fornecedores. Eu acho que você tem que ter parceiros, não só nos seus clientes, como parceiros nos seus fornecedores. E é uma outra coisa que as pessoas não entendem muito. Você tem que ter fornecedores fiéis a você e que você seja fiel ao seu fornecedor. Quando o cara, por exemplo, te traz uma coisa que está um pouco cara, você não pode simplesmente trocar por outro. Você tem que negociar com ele, você tem que sentir o lado dele, você tem que saber por que ele está trazendo isso mais caro, se a qualidade dele, que está superior, não compensa isso, por que compensa? Porque você vai ter menos perdas. Então, de repente, vale a pena você pagar 5% a mais, e você ganhar 20% na qualidade e 20% no produto final. Então, você tem que dialogar com ele, sabe por que seu produto está mais caro? Vale a pena ou não vale a pena? E aí você começa a fazer uma rede de parceiros, que eu tenho parceiros hoje praticamente para todos os meus fornecimentos. Então, fica mais fácil trabalhar assim. O chefe de cozinha sempre leva em consideração. Você tem restaurante que tem setor separado, às vezes o que chega na cozinha das compras é o mais barato, mas aí o chefe já olha e fala, isso não é de tanta qualidade. Então, isso acaba impactando lá no final, na ponta do negócio de uma forma... Claro, onde o cliente não fica satisfeito. Porque olha, uma vez eu fiz um curso, onde o cara que estava dando o curso lá perguntou, qual é o objetivo de um restaurante? E o cara queria nos dizer que o objetivo de um restaurante é ganhar dinheiro, ter lucro. Falei, cara, esse não é o objetivo, isso é a consequência. O objetivo de um restaurante é você mantê-lo aberto, porque a concorrência é tão grande, os obstáculos são tão grandes, que se você não tiver lucro em 6 meses depois de fechar, o seu objetivo foi embora, acabou. Então, o objetivo é ter um bom serviço, ter uma clientela cativa, fiel e trazer sempre novos clientes. A consequência disso é ter lucro. E eu acho que assim a gente consegue sobreviver. Estamos sobrevivendo há 25 anos. Tem 2 pontos, Samir. Você falou sobre essa clientela fiel, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas você comentou sobre a baixa rotatividade que você tem, praticamente zero, né? De pessoal, de funcionários, isso. Sim. Qual que é o segredo para você fazer isso? Porque a gente sabe que esse é um problema muito comum no setor. Então, plano de carreira? Não temos plano de carreira, porque um restaurante pequeno, como é o nosso, não tem como ter planos de carreiras como as grandes indústrias têm. Não, é dizer o seguinte, cara, aqui você fica mais tempo comigo do que com sua família. E é verdade, os caras de restaurantes trabalham durante um tempo muito grande. Nós temos que ser a segunda família, nós temos que trabalhar legal. Se você não estiver satisfeito, minha sala nunca está de portas fechadas. Eu estou sempre com eles. Vamos conversar, vamos fazer o melhor. Você faça bem feito seu serviço, você vai ganhar dinheiro e vai ficar muito feliz. Então, nós conseguimos hoje manter as pessoas pela transparência que nós trabalhamos com todo mundo e pelo dinheiro que eles levam para casa. Porque um funcionário de restaurante trabalha com os 10%. Eles têm sempre um piso salarial mais o serviço. E o serviço, eu acho que em São Paulo e no Brasil, eu acho que o Folha de Uva foi um dos primeiros a inovar nesse ponto. Antigamente, não sei se você lembra disso, o serviço de 10% era rateado somente pelo pessoal do salão. Ou seja, maître, garçons, comins e caixa. Eram aquelas 4 funções que estavam em contato direto com o cliente. E quando nós abrimos há 25 anos atrás, nós quebramos esse tabu e falamos o seguinte, todo mundo aqui é importante. Não tem o chefe de cozinha ou o dono, não é mais importante que o faxineiro, do que o cara que vai lá todo dia, toda hora e limpa a privada. Porque você está comendo, se de repente você vai, entra num banheiro e está sujo, você perde toda a vontade de comer. Então, todos têm igual importância. E dali em diante nós passamos a fazer um rateio do serviço para todos os funcionários. E isso é um dos motivos, eu acho, do nosso sucesso de não ter rotatividade. Porque todo mundo está satisfeito. Aquela comida que você vai lá, que você foi bem atendido, você comeu bem, foi o cozinheiro que estava lá, foi o ajudante de cozinha, foi o cara que manteve aquilo bem refrigerado, cuidou daquilo, do comprador que fez as compras, do rapaz que foi fazer a faxina. Então, é todo o envolvimento de todo mundo e todo mundo é responsável por absolutamente tudo. Realmente é impressionante um funcionário que está... Vamos pegar o mínimo 8 anos, o cara está 8 anos lá, a gente está falando de um setor que tem isso que o Samir falou, você praticamente não vê sua família, você vive muito mais no trabalho.
E conseguir manter por 8 anos um funcionário realmente é bem difícil. Eu escuto de muitos gestores ali que não existe isso. Tem aquela questão do treinamento. Se entrar um colaborador novo hoje, você tem que treinar ele de qualquer forma, né? Olha, todo mundo que entra lá, entra praticamente na faxina. São poucos os que entram, porque a rotatividade é pouca. Mas se eu estiver precisando de um cozinheiro, esse cozinheiro pode ser o melhor cozinheiro do mundo, ele vai entrar lavando panela. E daí ele vai prosperar conosco. Ele vai mostrar que ele primeiro sabe lavar uma panela, que depois ele sabe manter uma cozinha limpa, sabe limpar um chão, sabe ter higiene pessoal, higiene própria, sabe tomar seu banho direitinho, lavar, cortar suas unhas, e tudo isso é muito importante para ele progredir conosco. Mas quando você falou em 8 anos é praticamente o mínimo, hein? Nós temos gente com 25 anos lá. Isso é realmente impressionante, né? Parabéns pela conquista. Né? Além de ser impressionante, uma coisa muito gostosa e muito legal. Imagino que o clima do estabelecimento deve ser bem descontraído, que tem essa questão da qualidade de vida para quem trabalha lá, né? Que conta também para ele ficar lá. Não tem dúvida, não tem dúvida. E as coisas mudaram muito. A gente via... Aliás, o Brasil progrediu muito, né? O Brasil progrediu muito. Antigamente, há 20 anos atrás, ninguém tinha telefone, ninguém tinha carro, ninguém tinha nada. Hoje, todo mundo tem tudo. Hoje, os meus funcionários têm, sem fazer propaganda, mas telefones de última geração. A maioria deles, quando não vão de carro, porque não querem, mas a maioria deles tem carro próprio. Olha que maravilha. Tá aí. E falando também, Samira, que eu tinha comentado sobre os clientes, 25 anos, você tem um perfil, eu queria que você comentasse primeiro o perfil, depois eu queria que você falasse sobre o peso que tem que ter no restaurante, como exemplo seu, entre clientes novos e clientes fiéis. Porque os fiéis são importantes, óbvio, mas você, de repente, precisa ter uma análise sobre quem está entrando de cliente novo ali. Claro. Primeiro, qual que é o perfil do seu público lá? Olha, o perfil é fazer que todo mundo seja cliente velho, mesmo os novos. Então, é não perder absolutamente ninguém. Porque eu acho que o único restaurante que sobrevive de clientes novos é um que talvez tenha na 25 de março, onde tem 1 milhão de pessoas passando por dia. Você come hoje, se não voltar amanhã, paciência, porque tem um novo que vem. A maioria dos restaurantes precisa ter uma fidelização dos seus clientes. Então, nós temos, para fidelizá-los, não só o bom atendimento, com uma boa qualidade da comida, com uma preocupação constante de estarmos sempre reformando o restaurante. Eu acho que nós não passamos 3 anos sem mudar alguma coisa no restaurante, estamos sempre repintando, mudando cadeiras, mudando toalhas, sempre fazendo com que a gente, quando chega... Aliás, eu tenho uma mania de chegar no restaurante de manhã, atravessar um pouco a rua e olhar o restaurante como se eu não fosse o dono do restaurante, nem o chefe de cozinha, para ver o que eu acharia desse restaurante se eu estivesse passando e fosse um cliente. Então, tem sempre alguma coisa que você descobre que dá para fazer. Trocar uma planta, botar uma flor na mesa, mudar um saleiro, que seja. Coisas insignificantes, mas que aquele seu cliente, que é cativo seu, que vem e repara sempre. Então, a gente vive mais de clientes cativos e sempre conquistando novos clientes. Essa é a ideia. Você ter sempre um mix. Se puder ter 50% de cada um, eu acho que é o ideal isso. Porque os outros 50% de clientes novos sempre se tornarão clientes cativos. Essa é a ideia. Perfeito. Fica a dica do Samir. A gente está chegando aqui no nosso intervalo. No próximo bloco a gente vai mostrar aqui o livro do Samir, né, que ele fez aqui, aquele que eu comentei, que tem o nome do restaurante do avô dele, sobre o sistema de franquia que ele começou a trabalhar, que é bem interessante também. A gente vai mostrar também umas imagens do restaurante aqui, com ele comentando sobre essas fotos. Até pedir para o pessoal já separar aí no switcher. Daqui a pouco a gente volta, então, Cozinha Profissional TV. Nós estamos aqui no Ateliê Oral para o lançamento de Close-Up Diamond Attraction. É uma inovação, vai ser lançado em mais de 30 países. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro mercado a lançar essa linha de produtos.
Diamond Attraction foi co-criada com um time global de dentistas cosméticos e aqui no Brasil eles são representados pelos renomados profissionais do ateliê oral. A gente pegou todas as tecnologias odontológicas e passou para a Unilever as tendências do mercado. A Unilever traz a exclusiva tecnologia Blue Light, que tem um efeito óptico que proporciona dentes mais brancos instantaneamente. É formada uma película azul sobre o dente e essa película faz com que reflita mais a luz branca. A gente realmente queria dividir esse momento com a imprensa e com o consumidor final. Fomos buscar todos os principais portais, veículos do país. A gente fez questão de convidar blogueiras renomadas para estarem aqui na coletiva. Eu vim aqui fazer a cobertura do evento e mostrar para as minhas leitoras lá do blog. É em tempo real, né? Porque a coisa tem que ser rápida. Então é foto no Instagram, é vídeo pelo Instagram mesmo. Além das blogueiras, dentro da campanha, a gente vai trabalhar muito forte, então, a fanpage, o Instagram. Plano 360 completo. A escolha da mestra de cerimônia foi a Daniela Scarelli. Foi um prazer estar aqui hoje lançando esse produto, um produto jovem. Eu me senti super jovem estando aqui. Nas pesquisas realizadas pela Unilever, jovens indicam quais são os critérios da importância estética na sua vida. E o sorriso aparece sempre em primeiro lugar. O público-alvo de Diamond Attraction são mulheres de 18 a 30 anos, são mulheres antenadas, independentes. Portanto, a escolha das celebridades presentes no evento, a Bruna Marquezine e a Isabelle Drummond, faz todo o fit com o público-alvo. São jovens, são bonitas e, claro, tem sorrisos super atraentes e brancos. Quando você vai paquerar alguém, você olha o sorriso antes. Claro, e eles olham também. Um sorriso bonito muda tudo, né? Estou falando uma coisa que eu gosto, de uma marca que eu me identifico, com uma coisa que realmente é importante para mim, que é o meu sorriso. Com certeza um sorriso bem cuidado atrai, né, gente? É uma arma da mulher e do homem também. Fomos buscar todos os códigos do mundo cosmético, do mundo do glamour e principalmente a atração, marcando o início da campanha de Close-Up Diamond Attraction. Um beijo e um sorriso. Até lá. De volta aqui com a Cozinha Profissional TV, com a participação aqui do Samir, chefe Samir do restaurante Folha de Uva. Tinha prometido para vocês aqui passar algumas fotos aqui para o Samir comentar sobre o trabalho, sobre os pratos lá do Folha de Uva. Depois até queria pedir para ele falar sobre alimentação saudável, que a gente estava comentando aqui no intervalo. Mas eu pedi para o Switch, já está pronto, já estão prontas as fotos aí. Vamos lá. Aí a gente tem uma foto, né? Até bonita a foto. Esse é um cafezinho? Esse é um cafezinho, mas poderia pelo menos mostrar a foto do bule, porque a gente serve também quando o cliente pede. Não é o normal do todo dia. A gente tem o café expresso, mas a gente também faz o café árabe, que é aquele café que não é coado, é um café maravilhoso. Ah, o café que você mistura com o pó, né? Isso, filtra a gente depois, não coa ele. Sim. Certinho. Próxima foto. Próxima foto sou eu. Aí tá o colaborador trabalhando feliz, o que a gente tá falando aqui, né? Vou passar para a próxima. Esses são os nossos doces. E a gente está mostrando aí um malabi, que esse é manjar de leite com a calda de damasco. A gente chama isso o manjar dos deuses. Porque é um simples manjarzinho, muito simples mesmo, mas ele tem uma consistência maravilhosa e o resultado dele, da combinação do manjar com essa calda de damasco e acrescida ainda da água de flor de rosas ou flor de laranjeira, que é uma coisa muito típica libanesa, que aliás não só é típica libanesa, como é da cidade dos meus avós, do meu pai, que veio de lá, de Marduche, no Líbano. É uma cidade especializada em fazer a água de rosas, principalmente. Então, essa água de rosa, ela também tem a característica de ser digestiva. Então, esse doce, apesar e além de ser doce, não muito doce, mas ele tem, depois que você come, ele tem a função do chá do japonês ou do chinês, que toma aquele chá quente para fazer a digestão. A água de flor de laranjeira, ela também é muito digestiva. Perfeito. Próxima. Isso a gente está mostrando o nosso buffet. É um arroz de macarrãozinho,
O macarrãozinho é o cabelinho de anjo. Uhum. E pra você ter uma ideia, o cabelo em árabe é shaira e cabelinho é shairi. Por isso que é cabelinho de anjo. Tanto é cabelinho aqui quanto lá. Por isso que eu falei a tradução. É muito legal isso. Tá, próxima foto. Aí tem a questão até Esse você é o nosso... senta na alimentação saudável. Isso, né, é o nosso buffet de saladas, onde a gente tem a preocupação com tudo que a gente compra, com tudo que a gente coloca na mesa para o cliente servir. Mas quando a gente fala em saudável, não só essa foto é muito bonita do buffet de saladas, além das pastas que também vão aparecer depois, mas mesmo a própria comida quente é a comida saudável. Por quê? Porque a comida árabe, de uma forma geral, e principalmente a libanesa, é uma comida muito balanceada. Tem certas coisas que a gente vai estudar nelas e fica boquiaberto. Como é que há tanto tempo atrás eles conseguiam fazer um balanceamento tão bom para o nosso organismo? É uma coisa impressionante isso. E fora que a gente entra, a comida saudável, a gente entra também na questão dos ingredientes, né? Ingrediente bom já dá uma comida um pouquinho mais saudável ali, né? Se você não carrega em certo ingrediente. Não tem. Aliás, você não tem como fazer uma comida boa se não partir de um ingrediente ótimo. Você Samir, não tem no... Em relação à alimentação, às receitas, tem a necessidade de fazer algumas adaptações, até mesmo pelo paladar brasileiro, que talvez não é tão acostumado com a comida libanesa, ou até mesmo pela disponibilidade dos ingredientes. Tem essa necessidade? Não tem. Aquilo que eu falei, nós fazemos questão absoluta de fazer as receitas milenares exatamente como elas eram feitas antigamente, justamente por isso, porque elas serem muito balanceadas. Elas têm um porquê de ter aqueles ingredientes, de ter aquelas misturas, de ter aquela alquimia toda. E hoje no Brasil sempre teve tudo daqui. Há muito tempo que a gente já abriu as portas da importação e tem tudo com muita facilidade, todos os temperos e tudo isso. A única coisa que a gente não coloca, que talvez antes lá fosse colocado, seria a gordura. A gordura talvez de porco, que se usava muito lá. Mas depois do advento da manteiga, tudo isso, dos azeites, tudo isso, há mais de 100 anos não se usa mais isso. Então a comida é exatamente como era feita. Aliás, tem uma história muito legalzinha, gostaria de contar. Nós hoje no Brasil, em São Paulo principalmente, eu acho que os bons restaurantes de comida libanesa fazem uma comida melhor do que se faz no Líbano. E eu vou dizer por quê. O meu pai chegou do Líbano aos 23 anos, aliás, ele nasceu no Brasil, com 1 ano de idade, meu avô voltou ao Líbano e ele foi junto. E depois retornou novamente para o Brasil, quando meu pai já tinha uns 25, 26 anos. E depois ele ficou até a sua idade de 70 anos para voltar para o Líbano novamente e passear. Ele voltou e ficou 6 meses lá praticamente, vendo todos os parentes, metade da família está lá, e ele viu tudo, ficou 6 meses, se emocionou. Voltou, porém ele me contou uma coisa, que a comida que nós comemos aqui no Brasil hoje, o que nós fazemos no Folha de Uva, e que os bons restaurantes fazem, é exatamente a comida como se fazia há mais de 100 anos no Líbano, ou pelo menos quando ele era criança. Hoje lá eles modernizaram, porque evoluíram, porque as mulheres também estão lá trabalhando, porque tem internet, então as pessoas não têm mais tempo de comprar um grão de bico, deixar 24 horas de molho na água, depois secar esse grão de bico, bater no liquidificador, tirar a casquinha deles. Elas vão lá no supermercado, compram uma lata de grão de bico, misturam com tahine e fazem um grão de bico. Então, e nós aqui jamais faríamos isso. Então, nós com medo até de errarmos, nós mantemos a tradição milenar. E lá eles evoluíram. Isso foi constatado pelo meu pai, depois ficou 50, 60 anos sem ir lá. E Samir, você acha que aqui no Brasil essa questão da culinária, as culinárias internacionais, falando até de outras, pela experiência que você tem em outros tipos de culinária, isso aqui no Brasil ele é seguido porque é complicado. Se a gente for falar de culinária italiana, ok, o brasileiro conhece bem, sabe o que é, o que não é. Mas, de repente, alguns outros tipos de culinária de outros países passa como se fosse, mas no final não é. Até estranho falar isso, mas na análise não é. Você acha que falta os restaurantes brasileiros serem mais fiéis a este tipo de Olha, culinária? eu não generalizaria isso, não. Eu acho que em alguns lugares acontece isso que você fala, mas, por exemplo, eu sei exatamente do que se trata, que se eu fosse hoje... Eu gosto muito da comida japonesa. Eu não sou japonês. Eu não nasci com o olhinho puxado, e se nascesse, estaria muito legal também. Mas eu nasci comendo sushi, sashimi e todas essas comidas, então eu não sei aquele gosto da minha mãe, o gosto da minha avó, eu não sei exatamente o DNA daquela comida japonesa. Então, quando eu vou no restaurante japonês hoje, por não ter tradição,
Eu como aquilo que eu me apresento como comida japonesa, eu acho ótimo. Então, dá para passar. A comida árabe é a mesma coisa. A comida italiana é a mesma coisa, pô. Então, eu acho que quem está atrás de alguma comida típica tem que ser tem que ter nascido fazendo aquele negócio. Não tem como adaptar. Eu posso aprender a fazer comida russa hoje, mas eu não sei qual é o real gosto daquela comida russa. Como se fazia há 10 anos, como se fazia 50 anos, como se fazia há 100 anos. Eu vou fazer o que me apresentam, e para mim aquilo vai ser a mais pura verdade. Mas se vier um russo lá da Rússia, vai falar, olha, está mais ou menos parecido. Então eu acho que realmente, esse é um cuidado que nós temos que tomar realmente. Acho que as pessoas têm que ser especializadas naquilo, tem que ter DNA para aquilo. Por que você acha, Samir, que o brasileiro ele é tão adaptável a outras culinárias? A própria culinária árabe, libanesa, em toda uma forma que faz parte realmente da alimentação. Então a gente pode citar a japonesa que você falou, a própria culinária árabe, culinária espanhola, italiana, vários tipos de culinária. Por que o brasileiro ele é tão adaptável? Isso é ótimo, mas você acha que tem um motivo para isso? Eu acho que tem, porque o brasileiro realmente é o melhor povo do mundo. Ele se adapta a tudo e se adapta a todos. Nós nos adaptamos até ao nosso governo. Nós nos adaptamos a todos os absurdos do mundo. Nós nos adaptamos a assistir no jornal, na televisão, o Supremo Tribunal fazendo coisas totalmente contrárias ao povo. E o povo não sai às ruas. O povo não se levanta. Isso na Argentina já começaria com panelaço e não acabaria nunca. Mas nós temos essa índole boa, e eu não sei até onde isso é muito bom. Mas nós temos essa ideia de que tudo para nós está bom. Amanhã vai melhorar, amanhã vai dar um jeitinho. E aí entra uma comida nova, a gente também se adapta a ela, desde que o cara que esteja lá te servindo seja um cara legal, agradável, você acaba gostando de tudo. Essa é uma boa índole do brasileiro. Vira até, isso desse lado da alimentação é ótimo, né? Porque abre muitos horizontes para restaurante, para os próprios clientes, né? Samir, então, por aqui mostrar seu livro, né? Esse livro foi lançado quando? Esse livro foi lançado há mais ou menos 6 meses, 6 a 8 meses, e aí foi uma homenagem que eu fiz ao meu avô, que você vê na capa dele. Oriente Ocidente era o nome do restaurante do meu avô, que montou lá na Rua da Alfândega em 1901. E eu adaptei do Oriente para o Ocidente. O restaurante era Oriente e Ocidente. E esse bigodudo aí é o meu avô, é o Elias Halaby, que não está aparecendo ainda, eu não sei se eles têm lá. Não sei, se passa aqui na câmera switcher. Isso. Aqui Esse bigodudo aí é o meu avô, que era o dono do restaurante, que quando eu estive lá morando com ele no Rio de Janeiro, ele já era falecido, era o meu tio que estava à frente do restaurante. Mas aquilo lá tudo estava impregnado das ideias dele e dele. E uma curiosidade, se quiser mostrar de novo esse bigode maravilhoso. Já tem os segredos da capa aqui do... Então, você vê que esse aí é um bigode tipicamente árabe, tá? Sim. Não é um bigode português, não. Os árabes, quando os mouros estiveram na Península Ibérica, que levaram a cultura árabe, levaram a comida árabe, levaram as construções árabes, os grandes prédios, as grandes catedrais, levaram também o bigode árabe e ficou lá, viu? Então, isso é uma curiosidade, que esse bigode é árabe. E aqui, Samir, interessante é que é um livro que conta a história. A gente sabe que as pessoas costumam sempre falar, querer contar a história da família, querer contar a história de vida. Mas, assim, eu já dei uma olhada no conteúdo do livro. É uma história muito interessante que dá o gancho para as receitas que tem aqui, que são receitas milenares, né? Claro, claro. Como você descreve o conteúdo dessa obra aqui? Então, nós achamos o seguinte, para fazer mais um livro de receita não teria muito sentido. Até porque o melhor livro de receitas é o Google, né? Você abre lá, se você quiser a receita de um quibe frito, tem 10 mil receitas de tudo quanto é jeito. E fora os livros também que estão aí em grande profusão nas livrarias. Mas eu queria colocar, antes das receitas, alguma coisa com mais substância. Que é a história minha e da minha família. E dos ingredientes árabes, dos objetos árabes. Por exemplo, você tem ali um pilão, você vê, se você for olhar ele mais no início do livro, você tem um pilão, o que é aquele pilão, a história do pilão, a história do misk, a história do cardamomo, a história do café e até a história da imigração. Então, isso é muito legal. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala no pilão, você vê a importância dessas coisas. Eu lembro da minha avó, aqui no Brasil, fazendo quibe no pilão, que como antes não tinha moedor de carne, a carne era pilada mesmo.
E aí os árabes são um povo tão sofredor e passaram tanta necessidade lá, por isso que eles vieram para o Brasil, que elas só faziam o pilão da carne, só pilavam a carne numa parede muito branca de azulejos e muito bem lavada. Sabe por quê? Porque quando você pilava aquele pilão de madeira maravilhoso, batia na carne e espirrava na parede. Quando acabava, ela ia na parede, tirava aquilo e botava dentro de novo. Olha a preocupação que eles tinham com o desperdício. Hoje a gente pensa muito isso na água, no planeta que vai acabar a água, né? Mas eles já tinham essa preocupação antes. Então antes lavava muito bem a parede e tinha que ser de azulejo. Eu acho fundamental, né? Eu sempre bato nessa tecla de que conhecer a história da culinária que você trabalha é fundamental. Mas eu estou olhando aqui, Samir, quero mostrar para o pessoal também fotos, né? Essas fotos merecem ser mostradas aqui. Fotos dos pratos, lindas fotos também. Esse também é um bolinho de falafel que ele tem ainda hoje, a origem dele meia duvidosa. Nós árabes falamos que são árabes, os judeus falam que são judeus. Mas como nós vivemos muito pacificamente, então a gente adotou ele como sendo árabe-judeu. Perfeito. Estou olhando aqui, tem ótimas fotos também, ótimas receitas. Isso aqui é mais ou menos o que tem no Folha de Uva, ou você estendeu mais para as receitas? Não, isso é exatamente o que tem no Folha de Uva. Esse é o dia a dia do Folha de Uva. E nós já começamos a preparar não uma segunda edição, mas um segundo livro. E agora sim com um pouco mais de histórias e com receitas diferenciadas. Ou seja, o livro vai ser as receitas que não tem nos restaurantes. Aquelas receitas muito específicas que não se faz no dia a dia, porque não é do hábito do brasileiro conhecer e ele realmente estranharia. Mas são receitas maravilhosas e muito diferentes. Uma das características, né, chefe, que a gente escuta falar ligado ao seu nome é realmente essa falta de medo que você tem. Você não tem medo de passar os segredos ali das receitas? Passa mesmo? Olha, eu digo o seguinte, cara. Se você lê uma receita, simplesmente por ler, você se tornar um chefe, eu seria hoje um chefe francês, que é muito mais chique. E eu acho que dá até mais dinheiro. E é mais legal, né? Então eu compraria um belíssimo livro do Claude Troagro, que eu adoro ele, e faria as receitas dele, faria um restaurante francês. Mas aquilo, eu não nasci comendo aquela comida, então não poderia me aventurar a isso. Eu compro os livros, eu leio, faço receitas para mim, para os amigos, em casa, mas eu não poderia ser um grande profissional me comparar a eles. Então por isso que eu acho o seguinte, você tem as receitas estão todos os detalhes de como fazer perfeitamente, não tem nenhum segredo, mas para você fazer qualquer receita, você tem que ter muita vontade, errar a primeira vez, errar a segunda, insistir, telefonar para mim, por que não está dando certo, e eu vou lá e faço, ou fazemos você com a boca, com a barriga no fogão, nós fazemos junto, tem que dar certo sempre, mas tem que ter persistência, não cai do céu. Ótimo, perfeito. Samir, Juliana? Samir, eu queria, mudando um pouquinho de assunto, o Folha de Uva está com 25 anos de mercado, Quase, né? Nós inauguramos em 89. 25, bom, já tem uma bagagem, uma experiência bem grande. E eu queria que você falasse um pouquinho assim das maiores mudanças do mercado e como que um restaurante tão tradicional, com a culinária tradicional, se adaptou a essas mudanças durante esses anos todos. Então, isso sempre com um único foco. O foco é o cliente. Você tem que saber o que o cliente deseja. E se você puder se antecipar ao desejo do cliente, melhor ainda. Então hoje nós temos clientes que eles chegam e não precisam mais fazer o pedido. Não pedem nem o que eles querem, não pedem nem a bebida, não pedem nem a comida. Os garçons já sabem o que eles querem, porque a gente está sempre se antecipando e tentando até adivinhar o que o cliente quer. Ou seja, o objetivo é que o cliente saia satisfeito. Então, ao longo desse tempo, a gente se adaptou a isso. A gente começou com uma rotisserie, quase no mesmo lugar, era em frente, na mesma rua, no mesmo quarteirão, porém, em frente aonde nós estamos hoje, era menor. E aí, a gente ia fazer só uma rotisserie e viagem, delivery. De repente, os clientes começaram a pedir comida. Mas faz um prato aí diferente, faz alguma coisa que eu comecei a fazer, e eles começaram a gostar e começaram a chegar. Você vê, há 25 anos atrás, a gente abria a casa às 10 horas, e às 15 para as 10 já tinha 20, 30 pessoas sentadas ali, tinha uma escadariazinha pequena esperando abrir. Então, isso foi nos levando a nos adaptarmos ao cliente. Falei, bom, então se eles querem comida, vamos fazer a primeira reforma. Em um ano de casa, eu fiz a primeira reforma. Tirei a rotisserie e abri um restaurante atrás, menor. E aí esse restaurante ficou 3 anos. Aí as pessoas continuavam chegando, pedindo mais coisas, e a gente ia sempre fazendo o que eles queriam, sempre com qualidade. E aí mudamos para frente, onde estamos até hoje.
E a cada 5 anos a gente faz uma reforma geral no restaurante, sempre se adaptando. As coisas mudam, as coisas evoluem. E se você olhar o seu restaurante ou o seu negócio de uma forma geral, com um olhar interno, sem se preocupar com o que o outro está vendo, você realmente vai sentir que está faltando coisa. É igual aquele negócio que tinha uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. A pedra está tanto tempo no meio do caminho que você pula a pedra e você nunca tira ela. E aí vem o cara e fala, porra, mas tem uma pedra no meio do caminho, cara. Ah, legal. Então, você tem que se antecipar, ver essa pedra e mudar de lugar. Pô. Ou pintá-la diferente, dar uma outra forma para ela. Ou seja, as coisas têm que estar agradáveis. Hoje, uma grande satisfação minha é quando alguém deixa de vir, não vem há 6 meses ou há 1 ano, e fala, puxa vida, você mudou tudo aqui. Eu falei, mudei até a qualidade da comida. Se você gostava, ela está melhor ainda. Mudei realmente. Nós estamos sempre evoluindo e sempre mudando. Isso é uma preocupação grande. Ótimo. Samir, a gente falou já, Folha de Uva, falamos do seu livro. Agora, o seu último trabalho, não sei se é o mais recente, que a gente vai comentar aqui, é sobre esse trabalho que você está fazendo de franquia. Eu queria até abordar isso de um ponto de vista diferente. Você começou ali pelo interesse de culinária, aí com a ajuda da sua esposa se envolveu na questão do administrativo, você tem essa parte também. E agora você vai para o trabalho com franquias, na transformação da sua marca numa marca franqueada, né? Franqueável. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia? E como foi esse desafio na sua cabeça de gestor mesmo ali, que sai muito da parte do chefe, né? Isso. Como é que foi esse processo e como que está o andamento desse seu novo projeto? Isso levou realmente um tempo de maturação, eu acho que maior do que o normal. Em algumas coisas eu aprendi muito a trabalhar com o método japonês. O japonês geralmente ele pensa durante uma semana inteira para te dar uma resposta. E quando ele te dá a resposta é exatamente aquilo que você precisava ouvir ou que ele quer que seja daquela forma. Ele não mudará jamais, porque ele maturou aquilo. Ele pensou aquilo. Ele levou aquilo ao extremo do cuidado para não errar. Então, eu acho isso muito legal. Então, eu estou pensando em fazer franquia, abrir o restaurante há mais ou menos 5 anos. E estudando a franquia e fazendo todos os processos para ter uma boa franquia há 3 anos. Porque eu acho o seguinte, se nós queremos crescer, e hoje para crescer, se você tem uma cozinha autoral como a minha, que apesar de você repetir receitas milenares, mas é uma cozinha que o chefe precisa passar lá todos os dias pelo menos, e ver e cuidar do que está sendo feito, e não tem nenhum dia que eu não passe lá e tenha que mexer em alguma coisa, por mais gente especializada que eu tenha comigo. Então sempre fazendo alguma coisa, acertando alguma coisa, corrigindo, ou seja, não deixando o trem sair do trilho mais do que 2 milímetros, ele tem que estar sempre voltando. Então, se nós queremos fazer isso e crescer, eu preciso estar sempre à frente da cozinha. Isto é uma forma de nós crescermos com qualidade. Por quê? A minha franquia é um pouco diferente da franquia que normalmente tem aí. A gente pretende ter uma franquia inicialmente com pelo menos, máximo 10 casas nos 5 anos, onde a minha central, eu vou fazer e vou fornecer toda a comida ao meu franqueado. Então, o meu franqueado não precisará ser expert em cozinha. Ele vai ter o treinamento de como restaurar, restabelecer, aquecer, resfriar essa comida e servir bem feita. Você vai ter 100% do cardápio de cozinha central? Eu vou ter 100% da comida fornecida pela minha cozinha central, que é onde eu estou hoje, na Rua Bela Sintra. Eu tenho a cozinha já muito grande, muito boa, e eu consigo abastecer muito bem isso. Então, a principal coisa foi cuidado com o nome. Se você está fornecendo para alguém um nome de 25 anos, esse nome precisará ser mantido com a qualidade. Com certeza. Segunda coisa, é uma franquia onde o estilo vai ser um pouco diferente, porque nós vamos fazer um fast food, porém com a alta qualidade do Bela Sintra. Por isso nós chamamos ele de Folha de Uva Gourmet. Ou seja, não quero o nome Express. Express eu acho que ele te dá uma lembrança de alguma coisa feita muito rápido. E tudo que é feito muito rápido é feito às pressas. E se é feito às pressas não pode ter a mesma qualidade do resto. Então ele não é Express, porém ele é Gourmet. Então você vai ter numa praça de alimentação a mesma qualidade que você tem na Bela Sintra. E nós vamos continuar com a Bela Sintra, nesse ou em outro lugar, mas com este tipo de restaurante, ou seja, lá vai ser a nossa vitrine do que vai ser a franquia. E essa nova loja que já está abrindo vai ser inaugurada onde? Essa loja agora é de 22 de outubro, no shopping Golden Square Garden. Acho que só Golden Square, não tem o Garden não. Em São Bernardo do Campo, é um shopping novo que será inaugurado dia 22 de outubro, nós estamos com eles.
E já estamos prevendo novas franquias. Ou seja, nós vamos parar em 10 e ver o que acontece. Entendeu? Temos que fazer só qualidade, não somente quantidade. Perfeito. Fica a dica, então, para quem quer acompanhar, tem esse ideal de também fazer esse trabalho, acompanhar o trabalho do Samir para ver ali como que anda, né? Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Samir, queria deixar o espaço aberto aqui para você dar suas considerações finais, contatos, enfim, tudo que você tiver interesse, né? Ok, muito legal estar com vocês novamente, estar aqui na AltV, estar aqui com o Luquete, o Neto eu acho que ainda está aqui na casa, o Neto ainda tem programa, a gente teve programa juntos também, é tudo maravilhoso. E dar os parabéns para vocês com esse programa e que o futuro seja muito promissor e que vocês estejam sempre de pé e à ordem para informar aos internautas tudo o que eles querem saber. Eu tenho certeza que esse programa, não por eu estar aqui, mas por vocês estarem apresentando, vocês estão levando coisas de empreendedorismo a quem quer montar um restaurante, ou uma padaria, ou alguma coisa. Estou sempre disposto a vir aqui sempre que for convocado. Muito obrigado. E Samir sempre, junto com a Cozinha Profissional, acompanha as nossas páginas, as nossas revistas, sempre coloca ele, tem inclusive uma nota sobre esse livro aqui dele na nossa edição passada. Quem quiser pode entrar em contato com a gente, que a gente dá as informações lá. Juliana? Samir, obrigada pela participação, foi um prazer tê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho e boa sorte nessa nova etapa, nas aberturas das franquias. Só lembrando nossas redes sociais, eu queria deixar aqui, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e o chat da AltV, que estou sempre logada também. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Agradecer aqui também a participação do Samir. Lembrando que esse programa logo mais vai estar no nosso site, no cozinhaprofissional.com.br, lá onde você tem todas as edições antigas do Cozinha Profissional TV. E convidar vocês para participarem aqui, não vou falar muito, já estamos estourando o tempo aqui, convidar para vocês participarem do nosso próximo programa, segunda-feira que vem. Obrigado pela audiência e até mais.